Nós tivemos um vídeo anterior, está escrito aí no nosso canal, parte 1. Nós comentamos alguns assuntos e nós paramos no final do terceiro tópico. Então, eu vou relembrar o terceiro tópico para que você fique em memória fresca, para que a gente possamos entrar no quarto tópico e assim dar o encerramento desse estudo. Então, queridos, volta aí comigo, você que acompanhou o primeiro estudo, e você que entrou pela primeira vez, talvez você entrou na segunda parte do estudo sobre cegueira espiritual. Ela está sendo baseada no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18 e o versículo 35, que é a chave do texto e do estudo que nós estamos fazendo sobre cegueira espiritual, que fala da história do cego de Jericó, que Jesus curou. Quando ele perguntou: o que queres que te faça? Ele disse: eu quero ter vista. E Jesus curou aquele homem que era cego, e depois, deixando de ser cego, ele entrou no meio da multidão e glorificou a Deus. Então, baseado nesse estudo, nesse versículo, então a gente trouxemos aqui na primeira parte, no primeiro vídeo, alguns tópicos a respeito do que a cegueira espiritual faz. E para você que entrou aí, só você ir lá no primeiro vídeo, a parte 1, que você vai ficar por dentro de tudo que foi falado até aqui. E na continuação, você que está comigo nesse estudo, acompanhando desde o princípio, vamos relembrar o terceiro tópico, aonde eu estava falando a respeito do que a cegueira espiritual faz a pessoa trocar a comunhão com o Senhor Jesus por pequenos momentos de prazeres. Quem lembra disso? Você lembra que nós estávamos falando a respeito de Judas Iscariotes, que está base em Lucas capítulo 22, versículo 3 ao 6, onde nós fala que Judas Iscariotes estava juntamente com os principais, os sacerdotes, e eles buscavam meios de querer pegar Jesus, o acusá-lo e até matá-lo, mas não poderia ser na frente da multidão. E Judas Iscariotes, que fazia parte de um dos 12 discípulos, ele foi pago com 30 moedas de prata para que, quando encontrasse Jesus numa oportunidade sozinho, que seria pela noite, como eu disse no vídeo anterior, e foi realmente pela noite, quando Jesus estava no monte, que houve aquela traição tão famosa, tão conhecida, como todos sabem, né? Que Judas, possesso por Satanás, foi e entregou Jesus sozinho, apenas com os 11, com ele, Judas Iscariotes, 12, mas vamos considerar os 11, porque naquele momento ele havia traído Jesus, e ali Jesus foi pego pela noite, a escondida, calada na noite, longe daquela multidão, para ser acusado, esbofeteado. E aí sabemos que a tendência dessa história foi que Jesus foi parar na cruz do Calvário, sendo condenado, mas glória a Deus no Espírito Santo, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive eternamente e está conosco e nos garante a promessa pela sua palavra. Então, queridos, foi nisso que nós estávamos comentando, que muitas pessoas trocam sua comunhão com a presença de Deus, com o Espírito Santo, por pequenos momentos de prazeres. São pessoas que verdadeiramente hoje são cegos espirituais, porque esqueceram do seu princípio com Deus, da sua história de início com Deus. São pessoas que tiveram momentos tão poderosos, tão maravilhosos na presença de Deus. São pessoas que, quando Jesus resgatou, eram pessoas que estavam perdidos no mundo, eram desvalorizados, eram pessoas que a parentela, a sociedade, a vizinhança não dava sequer R$1 por essa pessoa, era uma pessoa mal vista. Mas quando essa pessoa veio para Jesus, essa pessoa ela recebeu o banho do sangue de Jesus, recebeu a capa da graça,
foi revestida e cheia do Espírito Santo, foi batizada no Espírito Santo, ela se remiu dos seus pecados, batizando nas águas, passou a conhecer a palavra, passou a ser algo dentro da casa de Deus, no reino de Deus, que aos olhos da sociedade seria impossível, mas ela se tornou uma pessoa de valor. Mas o tempo foi passando, e talvez essa pessoa, assim como você, se encontra assim. Talvez foi passando o tempo, foi perdendo aquela essência, aquela sensibilidade de ouvir a palavra, de ouvir a voz do Espírito Santo, aquele desejo de estar no culto constantemente, estar em oração constantemente buscando, e foi perdendo isso. E o que acontece? Quando vai perdendo isso, vai entrando a cegueira espiritual. A pessoa perde a sensibilidade do Espírito Santo. Deixa eu contar aqui uma vez, um homem de Deus, uma pessoa de Deus, sentou e conversou comigo faz alguns anos atrás. Eu não vou assim citar nome, mas uma pessoa uma vez me procurou, sentou comigo, e nós estávamos sentados à mesa preparando a janta, que nós íamos jantar após o culto. E essa pessoa, ela que tinha uma responsabilidade, quer dizer, ainda tem uma responsabilidade sobre a igreja, um pastor de igreja, uma vez me perguntou, como que você se sente? Você ainda mantém aquilo que eu te conheci? Você não deixou se envolver pelas partes teológicas, aquela cultura teológica, aquele negócio todo, apesar de eu ter feito teologia, mas não ter deixado me envolver sem perder aquela essência, aquela revelação que vem do alto. E com isso, essa pessoa me perguntou assim, olha Eduardo, não sei como é que você conseguiu, porque desde o momento que eu deixei me envolver totalmente, eu perdi aquela simplicidade de olhar para a palavra e receber a dependência, a revelação do Espírito Santo direta. E eu não consigo mais, por mais que eu tente, eu não consigo. Escuta, eu estou sendo aqui bem abrangente e eu quero que você me entenda. Eu não estou sendo contra a teologia. Teologia é ótimo, é bom, eu fiz e tivendo oportunidade eu vou continuar fazendo. Mas o crente, ele tem que aprender o seguinte: tudo que vem do alto, vem do Espírito Santo de Deus. A revelação, ela vem do Espírito Santo de Deus. A palavra, eu sigo o padrão que eu aprendi. A palavra, primeiro ela tem que ser carregada da oração. Primeiro você tem que descer na oração, para receber do Espírito Santo a mensagem que Ele quer que seja entregue para a igreja, para o local onde você vai ministrar ou você pastoreia, aonde Deus quer que você passe e entregue a mensagem. Ela tem que ser recheada pela revelação do Espírito Santo. E isso eu nunca perdi, graças a Deus por isso. Eu sempre louvei a Deus, porque eu gosto de peneirar aquilo que vem. Eu gosto de peneirar e aquilo que eu não sei, eu vou para a oração e o Espírito Santo vai lá e traz a revelação. E eu sei que isso é de Deus. Então, quando ele me perguntou aquilo dentro de mim, eu saí aqui e carreguei aquilo no meu coração, dizendo assim: eu nunca quero perder isso, porque até hoje ele lamenta. É um tremendo de um teólogo, mas lamenta porque perdeu a simplicidade, porque não consegue olhar o texto da palavra de Deus, ele não consegue enxergar o texto e olhar simplesmente o texto e receber a revelação. Ele entra na parte teológica e quer entrar na parte teológica e fica só naquilo. E muitas vezes o que o povo está precisando é da mensagem direta do Espírito Santo. Tem muita gente aí se matando, morrendo, porque está faltando a revelação direta do Espírito Santo. A verdadeira essência do Espírito Santo, que é a oração, palavra com oração e com unção. Palavra com oração e com unção. Eu lembro que uma vez eu estava em São Caetano, eu que sou da ABC, eu estava em São Caetano e eu lembro uma vez numa vigília, eu achei uma coisa muito bonita. Um pastor que antigamente pregava, era bem conhecido na época, como um grande pregador itinerante em toda a região, a gente admirava muito. E ele era uma pessoa que dependia muito da revelação do Espírito Santo para trazer uma palavra no
momento da pregação. E a gente gostava muito por causa da humildade daquele homem, aquele é um grande homem de Deus. E eu lembro que naquela vigília vários pregadores, vários cantores, várias pessoas, cada um apresentava ali quando tinha oportunidade. E uma pessoa foi, pegou o microfone, foi aquela coisa assim linda, né, de se falar, mas não teve unção nenhuma. E aí um irmão que estava tendo ali, no pé do púlpito, a gente via ele ali, pediu uma oportunidade, o pastor que estava dirigindo disse assim, ó, se houver tempo, eu te dou uma oportunidade rapidinho, 5 minutos. E teve esse tempo, foi dada a oportunidade. Por que foi dada a oportunidade? Porque quando o pastor que foi pregar, que eu falei para vocês que era grande homem de Deus, ele pegou e falou assim, eu vou abrir um espaço de 5 minutos para esse irmão aí, porque Deus tem algo com ele. E aquele irmão não sabia falar direito, mas quando abriu a boca, meu irmão, a vigília, o céu abriu. Em 5 minutos que ele falou, o céu abriu e o pastor, aquele homem de Deus que ia pregar, que a gente admirava tanto, ele pegou o microfone e diz assim, olha, enquanto ele falava, Deus falou para mim, pregue sobre a unção, ela faz a diferença. Então, o que estamos precisando hoje é disso aqui. É de Deus abrir a nossa visão espiritual e saber que os pequenos momentos de prazeres vai fazer nós perdermos a comunhão, essa essência, a unção, o poder, a graça, a vontade de ter aquela revelação direta do céu, aquela comunhão de você andar e saber que Deus está contigo toda hora, todo instante, a qualquer momento, vai haver aquela explosão, aquele dunamis, como diz Atos 1:8, né? E recebereis poder, porque o poder não é só na hora das 4 paredes no culto, o poder ele é constante, o Espírito Santo ele é constante com o seu poder. Ele é aqui neste momento, nesse vídeo, como eu estou sentindo aqui agora, e é como você aí que está assistindo neste momento. Ele é constante. Basta você ficar ligado na fiação aí do céu. Que o mistério desce, quando desce, desce, não tem hora, não tem momento, não tem ambiente. Basta ter um vaso na brecha para Deus usar. Então não vamos trocar essa comunhão. Fazer como Judas Iscariote. Ele perdeu a salvação, se tornou um suicida, foi considerado filho de Belial, estragou uma história praticamente, porque ele teve uma oportunidade de andar com Jesus pessoalmente, ver e ouvir palavras e maravilhas da parte de Jesus, mas por 30 moedas de prata não valeu a eternidade e muitas outras oportunidades que ele teve não foi valorizado por causa de 30 moedas de prata. Então não se venda, não seja um cego espiritual, não se venda, não entregue a unção, o dom, sabe, esse poder, a presença do Espírito Santo, não entregue as coisas vãs nenhuma, mas fique na comunhão com Deus, permaneça na comunhão, vale a pena ser fiel a Deus. Gemendo, sofrendo, chorando, talvez não tenha muito luxo, talvez não tenha aquelas grandes coisas que você olha ao teu redor e diz, ah, mas fulano tem, fulano... Pode, mas eu vou falar para você, diabo não tem medo de carro bonito, de casa bonita, de roupa bonita e conta bancária gorda, não. O que o diabo mais teme é uma pessoa que tem comunhão com Deus. Isso você pode ter certeza, que sabe que aonde chegar uma pessoa assim, ele vai ter que se retirar com raiz e com tudo que ele tiver, com bagagem, o que seja. Então receba aí, vamos abrir a nossa visão, não vamos perder por 30 moedas de prata a comunhão com o Senhor Jesus. Agora vamos passar para o quarto e último tópico, falando sobre cegueira espiritual. E vamos aqui aplicar o que a cegueira espiritual faz também para nós encerrarmos. A cegueira espiritual, quarto tópico. A cegueira espiritual, ela faz a pessoa não enxergar que Jesus só quer o seu bem e trazer paz aonde não tem. Eu vou repetir para você. A cegueira espiritual, ela faz a pessoa não enxergar que Jesus só quer o seu bem e traz paz aonde não tem.
Você que está com a sua Bíblia nas mãos, abre em Lucas capítulo 8, o versículo 35 ao 39, de Lucas capítulo 8, versículo 35 ao 39, que tem por título O Gadareno. Olha só que interessante o que diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 35 ao 39. Então eles saíram para ver o que tinha acontecido, e vieram a Jesus e encontraram um homem de quem haviam saído os demônios assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. E também os que tinham visto aquilo contaram-lhe como possuído os demônios havia sido curado. E então toda a multidão da terra ao redor dos gadarenos pediu-lhe para que se afastasse deles, porque estavam tomados por grande temor. E enquanto ele no barco retornou, e o homem de quem havia saído os demônios lhe pedia para que se pudesse estar com ele, mas Jesus despediu dizendo: retorna para sua casa e mostra com grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi para o seu caminho, publicando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe havia feito. Então, queridos, veja que Jesus só quer o nosso bem. Você leu aqui os versículos, podemos dizer assim, a parte chave de todo o texto, onde ele começa do meio e encerra dando testemunho da libertação desse jovem. Um jovem que, na verdade, segundo o texto, ele era um jovem que perturbava a cidade. A cidade dos Gadarenos era uma cidade beira do mar, então havia muitos pescadores, era uma área marítima também. E praticamente esse homem ele ficava ruivando pelas noites, andando pelo cemitério da cidade. Era um homem praticamente que tentaram amarrar eles com correntes, com algemas, com cadeados. Tentaram fazer de tudo para que ele pudesse ficar preso, porque ele é violento. Que quer dizer que quando ele descia para a cidade, ele poderia agredir uma pessoa, até matar uma pessoa. Ele é de tão violento que ele era. Só que ele não estava em si. Ele era possesso por uma legião de demônios 24 horas por dia. Imagine você, uma pessoa que era completamente possessa, endemoniada de todos os aspectos e áreas. Então ele não vivia para si mesmo. Ele era praticamente um instrumento na mão do inimigo. E a intenção do inimigo era perturbar o povo daquela cidade. Tentaram dar jeito pela mão humana, mas não conseguiram. Mas aí diz a palavra que Jesus ele chegou naquela região. E imediatamente, a luz quando chega onde há trevas, começa a ver o quê? A manifestação da luz. E foi o que houve. No lado espiritual, os espíritos imundos que estavam habitando naquele homem, ou naquele jovem, podemos dizer, era praticamente, percebeu que estava entrando o poder, a luz, vinda em Cristo Jesus. Sabia quem estava chegando naquela região? Era alguém mais poderoso e forte, que era a pessoa de Jesus. Então logo eles correram, sabiam onde Jesus estava. E possesso aquele homem, aquela legião levou até Jesus, que na qual falou para Jesus viesse nos perturbar antes da hora, nos condenar. Mas na verdade Jesus repreendeu aquela legião, que você sabe da história, que foi pedido da parte da legião que fossem lançados nos porcos, que eles pudessem mudar para os porcos e largar a vida daquele homem, aquele jovem. Jesus permitiu, foram para os porcos, mas os porcos foram lançados no precipício. Nem os porcos queriam ficar endemoniados, essa é a verdade, né? Mas a verdade foi que aquele homem agora que era agitado, bravo, possesso, ninguém conseguia chegar perto, agora ele estava nos pés de Jesus, calmo. O que dá a conjunção do texto é que os discípulos
vestiram aquele homem que andava nu. Agora aquele homem estava calmo, falando lucidamente, normal, conversando normal, raciocinando, pensando normal, quer dizer, transformado, liberto, e ele estava no pé de uma pessoa certa, Jesus. E aqui nós encontramos que as pessoas começaram a chegar perto e começou a reconhecer o jovem. É isso que eu acho interessante nesse estudo. Porque ao reconhecer, eles viram que era o jovem, eles sabiam do histórico do jovem. Praticamente o jovem cresceu naquela região, eles conheciam a parentela, conheciam a família, conheciam o nome do jovem. A Bíblia não dá o nome, mas certamente os mais íntimos da região conheciam, sabiam de quem era o jovem e de onde ele era. Mas uma coisa chamou a atenção, é que preocuparam-se tanto com a manada de porcos que se lançaram no precipício, que começou a juntar todos daquela região e começaram a pedir Jesus para ir embora, porque eles estavam com medo. Porque além de olhar para o jovem que estava aos pés de Jesus, que até alguns minutos atrás era completamente bravo, nervoso, ninguém conseguia prendê-lo, mas agora estava manso, conversando normalmente, liberto. E além disso, as manadas de porco haviam sido lançados ali no precipício. Então aqueles homens ficaram com medo. A Bíblia diz que eles temeram a Jesus. E disseram para Jesus, vai embora da nossa cidade. Em outras palavras, sai daqui rapidamente, porque a gente não é acostumado com essas coisas, nós não aceitamos isso. Quer dizer, Jesus vai lá, mal chega na cidade, o Espírito vai na vida do jovem, o jovem é possesso, é perturbado, e é a perturbação da cidade durante anos. De repente Jesus chega, e dentro de minutos acontece um grande reboliço, e aquele jovem é liberto, agora é lúcido, está falando normalmente, é coberto, não anda mais nu. Aí as pessoas pegam, em vez de glorificar Deus, eles estavam tão cegos espirituais, que eles não perceberam que Jesus estava indo porque queria o bem daquele jovem e o bem daquela cidade. Não, eles pegam e expulsam Jesus daquela cidade. Eles não aceitam Jesus daquela cidade, e por ele, se deixasse, até o jovem ir. Mas na verdade foi que o jovem reconheceu que quem fez toda aquela maravilha, aquele bem, foi o próprio Jesus. Então ele quis ir com Jesus, mas Jesus disse não. Você vai para a sua casa e conta quão grandes coisas, quão grandes maravilhas, coisas boas, tão bem Deus te fez neste dia. Quer dizer, vai para a sua casa e testemunha as maravilhas. Quer dizer, quem estava na casa dele ia assustar quando vesse aquele jovem entrando pela porta, dizendo e conversando normalmente, palavras falando que Jesus queria o bem dele e fez o bem para ele. Só que a cidade não reconheceu e Jesus teve que ir embora daquela cidade. Eu chamo isso de incredulidade. A pessoa cega espiritual, a multidão era cega espiritual, todos ali praticamente eram cegos espirituais. O único que abriu a visão foi o jovem. Além de ser liberto, quis ir com Jesus, mas Jesus deixou ele para pregar e para contar as maravilhas que fez. Então, a cegueira espiritual estava no meio daquele povo. Agora deixa eu te falar uma coisa, é diferente nos nossos dias? É diferente? Não existem pessoas assim? Vamos ser sinceros aqui. Se você tiver alguma questão ou concordância, depois escreva aí embaixo. Escreva aí embaixo do vídeo, nos comentários. Escreva se você concorda no que eu estou dizendo ou não. A sua crítica pode ser construtiva. Ou você tem alguma dúvida. Ou se você concorda. E se você está gostando desse estudo, compartilha. Seja um canal de bênção para outros, porque muitos precisam ouvir a palavra e esse estudo para abrir a visão espiritual. Agora, voltando aqui, preste bem atenção, vê se você concorda comigo aqui. Nos nossos dias não é a mesma coisa? Não tem pessoas assim, desse jeito? Não existem pessoas dessa forma? Que são pessoas que vê
ver Jesus fazer a obra na vida de alguém, ou até mesmo na sua própria vida, porque a pessoa ora tanto para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus restaurar, e depois, vamos falar a verdade, depois a pessoa fica condenando. Depois a pessoa não quer mais, não aceita a obra de Deus, fala que essa pessoa não é de Deus, fala que essa pessoa ainda não está como deveria estar, quer dizer, procura um monte de defeito, mas na verdade essa pessoa não enxerga que Jesus só quer o seu bem. Você conhece pessoas assim? Que Jesus trabalha, vai lá, faz uma grande obra na vida de uma pessoa, só que tem pessoas do meio, não é de fora não, é do meio, que não aceita, tipo assim, eu já ouvi crente, viu? Eu já ouvi crente falar isso, é melhor o meu marido tá fora da igreja, porque ele me deixa em paz dentro da igreja. Já ouviu isso? Eu ouvi isso da boca de crente. Gente, isso não existe. Se Deus está fazendo a obra, então, meu querido, deixa de ser cego espiritual e reconheça que a obra é de Deus, deixa Deus trabalhar. Ué, orou tanto e quando Deus faz a obra, você que se assusta e fica com medo e que manda Jesus embora, manda Jesus para a obra, manda Jesus, por que fez isso, querido? Minha querida, toma consciência, abra a tua visão. Eu estou falando aqui pelo Espírito Santo de Deus. Abra a tua visão, pelo amor de Deus. Deixa de ser cego espiritual. Porque a tua oração é a maior prova dessas coisas que estão acontecendo. São orações que você fez que nem você lembra mais. E agora que Deus está fazendo a obra, aceita a obra. Mas Jesus é tão bom que Jesus mandou. Jesus poderia falar, sobe no barco. Jesus não. Jesus disse assim, você vai ficar aí, viu moço? Viu homem? Você vai ficar aí, você vai falar para a tua casa e todo mundo que te vê nessa cidade vai ter que reconhecer que boas coisas Deus fez na tua vida, que Jesus só quis o teu bem, que Jesus só quis fazer o teu bem. Aceita quem quiser, mas quem fez a obra e quem te libertou é Jesus. E esse homem teve que testemunhar, tanto pregando ou calado, só de olhar teve que ver o bem que Jesus fez na vida dele. Então quer dizer, querendo ou não, alguém vai ter que ver o bem da obra de Deus aí na vida de alguém. E por que não dizer na tua vida que está me assistindo aí pela primeira vez. Então, queridos, a visão espiritual é isso. É um rápido estudo com dois vídeos, parte 1, parte 2. Espero que você gostou e que isso possa lhe servir de edificação espiritual. Não vai demorar muito, eu já vou entrar com outro estudo. E outro estudo que um tema interessante que vai edificar a sua vida. Não vou te revelar agora, vai ser surpresa. Mas fique acompanhando, de olho no canal, que a hora que aparecer, né, tem um sininho aí, viu, no meu canal? Tem um sininho aí, Pregando com Excelência, né? Tem ali um sininho do lado, clica no sininho, porque quando eu postar o vídeo aqui, ele já vai alertar para você lá. E aí você clica, se não é inscrito, se inscreva. E você que é inscrito, você clica e ali você vai poder assistir, deixa o seu joinha e também compartilhe o link com outras pessoas. Me ajude a levar essa palavra com essência, com excelência, a pregação da palavra. Porque tem muita coisa que eu não consigo pregar em cima dos púlpitos, nem todos os púlpitos eu posso pregar, em todos os púlpitos. Eu estou dizendo não que eu sou covarde, porque tem muitos púlpitos que ainda não cheguei. Por isso que eu não consigo levar essa palavra. Mas em púlpitos que eu já passei, eu já levei essa palavra e agora estou levando pela internet, por esse canal. Então onde eu não consegui chegar, através de Deus usando a tua vida, eu vou conseguir levar essa palavra lá. E Deus vai abrir a visão espiritual, vai arrancar a cegueira de muita gente e o nome do Senhor vai ser glorificado.